Bom, gente, boa noite a todos, a todas. É um grande prazer para mim apresentar a professora Bianca Freire Medeiros, que é socióloga, professora atualmente ainda da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e, na verdade, com grande alegria, é uma grande alegria para nós, porque ela é nossa mais jovem professora do Departamento de Sociologia, né? A Bianca ingressou no departamento no último concurso e justamente vai nos acompanhar aqui a partir de janeiro desse próximo ano. Eu gostaria de, enfim, antes de passar a palavra para ela, justamente apresentar brevemente a professora Bianca, enfim, até para aproximar um pouco vocês do escopo de interesses de pesquisa nos quais ela vem trabalhando, né, em relação aos quais ela vem trabalhando. Então, a professora Bianca é professora associada da Escola de Ciências Sociais do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e coordenadora do Urban Data Brasil, que é um banco de dados sobre o Brasil urbano, né? Ela possui graduação em Ciências Sociais pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pós-graduação em Sociologia Urbana por essa mesma universidade, e também um mestrado em Sociologia pelo antigo IUPERJ, que hoje em dia é o IESC da UERJ. O seu doutorado em História e Teoria da Arte e da Arquitetura, realizada com bolsa da CAPES na Universidade de Binghamton, em SUNY, nos Estados Unidos, a direcionou para o trabalho com imagens fotográficas e cinematográficas, em particular aquelas que fazem do espaço urbano e da alteridade cultural o seu foco de representação. O primeiro resultado desse investimento interdisciplinar foi a tese de doutorado, né, a sua tese de doutorado acerca das representações que os norte-americanos nos Estados Unidos construíram sobre o Rio de Janeiro no cinema, na literatura de viagem e nos escritos dos chamados brasilianistas. Essa tese desembocou em vários artigos, mas também num pequeno livro sobre, que saiu em português, chamado O Rio de Janeiro que Hollywood Inventou. E ela continuou, então, investindo nessa questão das imagens sobre o Rio de Janeiro, e aí trabalhou em particular, ou tem trabalhado sobre imagens turísticas, né, e não apenas no Rio de Janeiro, em diferentes contextos, e foi assim que ela justamente começou a se aproximar dos estudos do John Urry, né, e de um grupo de pesquisadores, sobretudo britânicos, que justamente trabalham sobre mobilidade, né? Então, enfim, um livro dela sobre a questão do turismo na favela, ela vai falar um pouco disso aqui, né? Saiu inclusive pela editora, pela prestigiada e prestigiosa editora Routledge, né? Enfim, Touring Poverty. E, além disso, ela também fez um documentário, Em Busca de um Lugar Comum, né, dirigido pelo Felipe Mussa, de 2012. Esses aí são dois frutos dessa preocupação investigativa com a questão do turismo, favela, olhares estrangeiros sobre esse mundo urbano no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, né? Na graduação, ela tem ministrado disciplinas de teoria sociológica, mas também optativas relacionadas a turismo, lazer, consumo, meio ambiente, né? E justamente, então, mais recentemente realizou um pós-doutorado, né? Justamente enfim, em relação, ou no âmbito, inclusive, de uma proposta de diálogo maior com o chamado paradigma das novas mobilidades, né? E aí ela fez esse pós-doutorado na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, né? Desde março, enfim, de 2009, ela inclusive é bolsista de produtividade do CNPq. Enfim, então essas são algumas informações sobre a Bianca que eu acho que podem um pouco situar vocês em relação ao que ela vai dizer aqui, que é justamente, ela vai falar sobre o valor da pobreza no mercado turístico, slums, favelas e townships. E eu passo a palavra, então, à Bianca. É uma grande satisfação para nós aqui no Departamento de Sociologia. Obrigada, Fraia. Precisa, porque está gravando alguma coisa assim? Não, é que a gente, para ter... Enfim, se quiser falar, porque a sala aqui é meio... A acústica não é tão... Vocês acham que precisa? Melhor. Pode ser. Tá bom.
Não, nossa, super satisfação, estou muito contente, porque, na verdade, desde o concurso é a primeira vez que eu venho com a universidade, com alunos, né, com gente, e é uma outra sensação, né, estou bem feliz mesmo de ver a USP em movimento, assim. Bom, eu combinei com o Fraia uma fala mais ou menos de 45 minutos, né? E para a gente poder conversar, é uma pesquisa que eu faço já há muitos anos, então tem, né, várias facetas diferentes. Eu fiz um recorte bastante específico aqui hoje. Mas a gente pode conversar, inclusive, né, se vocês tiverem questões que não foram contempladas, vocês imaginam que podem, né? Eu não vou falar, por exemplo, dos moradores dessas áreas. Se quiserem saber, a gente conversa depois, tá? Bom, então eu vou começar evocando uma conversa que se deu numa manhã de primavera, em 2007, no Kopanong, tá? Que é o Kami Café, que a Topo Lecal e sua filha criaram e administram em Khayelitsha, uma township da cidade do Cabo. A Mama Topo é essa de vestidinho de arco-íris, a filha dela de blusa amarela, e os outros dois são amigos meus. Bom, e ela diz: desde 99 recebo gente do mundo todo, Inglaterra, Austrália, Canadá, Alemanha. Me contou Mama Topo enquanto olhávamos as fotos tiradas com grupos de visitantes de várias partes do mundo que coloriam a parede da sala. Acho que eles querem ter uma experiência diferente daquilo que eles têm no país deles, os lugares ricos de onde eles vêm. As townships oferecem aos turistas uma experiência nova. Você tem que entender, onde quer que você vá, a miséria de uns e a aventura de outros. Topo Lecal faz parte de um conjunto numeroso de mulheres que todos os anos passam pelo treinamento oferecido pelo governo da África do Sul, por organizações não governamentais ou por instituições estrangeiras que as habilita a converter suas residências em hospedagem. O programa de treinamento das mamas, como agentes turísticos, aqui tem, né, um grupo de agentes turísticos que eu encontrei, né, em 2010. Você quer que a gente desligue um pouco a luz, ou abaixa a luz para ver? Não, é tão linda. Bom, essas fotos, assim, salvo... observação mais direta, assim, são fotos, né, que fazem parte do registro fotoetnográfico da pesquisa, né? São muitas fotos. Né? Bom, então, né, quer dizer, esse programa de treinamento, e aqui esse grupo são empreendedores, vocês veem que tem 3 homens, né, na verdade 2 deles apenas que são empreendedores de fato, mas é um movimento sobretudo de mulheres. Tá? Bom, o programa de treinamento das mamas, como agentes turísticos, compõe uma agenda mais ampla de conversão de algumas townships de Cape Flats em destinos turísticos. Como se sabe, esses territórios são resultado dos vários atos violentos e decretos segregacionistas criados durante o regime de discriminação racial que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1990. Com poucas exceções, o espaço urbano foi designado apenas para brancos, né, permitindo ao Estado evitar o surgimento de territórios racialmente integrados e forçando os negros, a quem jamais cabia a propriedade de terras, a viver nas townships, né, isolados dos centros comerciais, dos equipamentos urbanos e dos serviços públicos. A Constituição progressista fez da moradia um direito, mas o déficit habitacional ainda é extremamente alto, assim como os níveis de segregação urbana. O Estado segue efetuando remoções em massa, e quando não há compensação adequada, sul-africanos e imigrantes, legais ou não, têm respondido com ocupações de áreas públicas, de prédios deteriorados, eles chamam de bad buildings, né? E de espaços privados sem uso. Apesar dessa pluralidade de territórios urbanos em que as condições de vida são extremamente precárias, as townships seguem no imaginário internacional como símbolo maior da iniquidade e da pobreza na África do Sul. Esse é o caso de Khayelitsha, né, onde fica o Kopanong, e também de vários outros territórios evitados pelas elites locais, porém visitados diariamente por dezenas e dezenas de turistas estrangeiros.
Das longas conversas que Mamatope e eu tivemos, muitas passagens são memoráveis, mas aquela frase em particular ainda hoje ecoa em mim. A miséria de uns, a aventura de outros. Tope identifica hierarquias na suposta homogeneidade do turismo globalizado. Uns são miseráveis, outros não. Os não miseráveis transformam em aventura a miséria desse outro, que se cruza fronteiras, em geral faz não como turista, mas na qualidade de ilegal, de exilado, de refugiado. Há uma proliferação de lugares, tecnologias e portões que aumentam a mobilidade de uns, resume John Murray, enquanto reforçam a imobilidade de outros. A afirmativa de Tope nos provoca a reconhecer a urgência de identificação e compreensão dos sistemas lógicos que potencializam ou inibem, em determinados momentos e territórios específicos, a circulação de corpos e capitais, bens e imagens. Como têm insistido os autores identificados com o chamado paradigma das novas mobilidades, né, que se referiu um pouco aqui, Freire, o self contemporâneo encontra-se cada vez mais baseado em e dependente de fluxos. Mas se por globalização, né, e aqui estão alguns nomes, né, algumas referências, mas se por globalização entendemos um processo crescente de integração dos sistemas econômico, social e cultural, então o turismo pode ser tomado a um só tempo como causa e efeito dos processos de globalização. O turismo é um dos fluxos através dos quais as trocas econômicas, sociais e culturais acontecem, e o crescente escopo dessas trocas, por sua vez, torna-se um estímulo ao turismo. Paralelamente, processos de homogeneização e de territorialização próprios da globalização incentivam a valorização do local, assim como de suas especificidades paisagísticas e culturais. Os diversos territórios buscam, então, descobrir sua vocação, sua identidade, e aí tem uma literatura vasta, né, sobre esse tema, atributos variados que, a partir de operações de city branding, né, e equivalente, sejam capazes de projetá-los como desejáveis ao visitante em potencial e o destaque em meio a um mercado turístico cada vez mais competitivo. Tá? Aqui, então, né, um mapa que a gente vem montando, um grupo de pesquisa, né, que envolve pesquisadores de outros países, né, sobretudo da Alemanha e do Reino Unido, que é esse mapa, então, das várias localidades onde o turismo de pobreza, né, que a gente está chamando, vem sendo desenvolvido. Tá? Vocês veem que existe uma coincidência de datas aí no início dos anos 90 entre os Township Tours e o Favela Tour. Tá? São os grandes ainda, né? São os grandes destinos. A gente fala em, né, os três grandes, né? África do Sul, Brasil e Índia. Tá? Mas é um fenômeno que tem tomado conta, né, de todo o sul global. Tá? Tá. No processo, a prática do turismo emerge inesperadamente em localidades tidas como não turísticas, tá? Que são reinventadas em suas premissas históricas e estéticas. Abre-se a possibilidade de se colocar no mercado um tipo inusitado de mercadoria, o que chamo de pobreza turística. Uma pobreza emoldurada, anunciada, vendida e consumida com um valor monetário acordado entre promotores e consumidores. Os tours de pobreza, não só em Khayelitsha, mas em tantas outras localidades do sul global, apresentam um caráter sociogeográfico particular. Dizem respeito a territórios, slums, favelas, townships, que habitam a imaginação internacional como uma metonímia e uma metáfora para subdesenvolvimento e iniquidade. Ananya Roy, não sei se vocês já tiveram, né, chance de ler, uma socióloga muito interessante, sugere que as megacidades têm funcionado como um atalho cognitivo para as condições urbanas e humanas do Sul, enquanto a genérica, né, Third World Slum, constitui sua geografia icônica. O mercado turístico se vai valer justamente dessa moldura interpretativa, que apela para a generalidade e a redução na comercialização de slums, townships e favelas, né, anunciadas, então, como itinerário mais adequado para que a realidade da megacidade seja descortinada e apreendida. A despeito das distâncias históricas e estruturais que separam as townships e as slums das nossas favelas, bem como das diferenças internas que as singularizam, né, pobreza e marginalidade são acionadas como elementos de equivalência que remetem a um sul global carente, indistinto e sedutor. Tá? Então, na verdade, são, né, as duas primeiras fotos, né, tiradas no Township Tour, né, em Khayelitsha, e a de baixo na favela da Rocinha, mas, né, dinâmicas muito próximas. Bom,
Há alguns anos eu venho procurando compreender o processo de produção, circulação e consumo, turismo de pobreza, desde um esforço de pesquisa comparativo, né, que toma a África do Sul, e aí em especial, né, essa área de Kayalita e o Soweto, né, em Joanesburgo, e na Índia, Dharavi, né, que fica em Mumbai, que se tornou aí, é um outro caso que a gente, né, super interessante, mas que não vai dar tempo de falar dele hoje, mas que foi inspirado no Favela Tour Carioca, né, nos primeiros passeios, e que houve um boom de comercialização a partir daquele filme do Quem Quer Ser um Milionário. Então, é ali que, né, que o filme parte do filme, pelo menos, é filmado. Né? O que também, né, é uma prática comum essa, né, das imagens midiáticas que reforçam esses passeios que, na verdade, se alimentam e vão, né, produzir novas imagens midiáticas. Tá? Bom, e aí, mas eu tenho, né, na verdade, um referente empírico principal, que é a favela da Rocinha, tá? Que é o nosso caso, vamos dizer assim, paradigmático de favela turística. Tá? Há 2 décadas, né, então, mais precisamente desde 1992, tá? Então muito antes da tal retomada do território, né, por parte do Estado, né, muito antes do UPP e os equivalentes. Tá? A Rocinha é disputada por operadores de turismo profissionais, tá? Cujos nomes já em si são eloquentes, né? Então a gente tem a Be a Local, Don't Be a Gringo, Exotic Tours, Indiana Jungle Tours, tem aqui Favela Adventures, né? E aí, bom, por aí vai, né? Estas operadoras atendem uma média de 3.500 turistas por mês, os quais se dispõem a pagar algo em torno de $35 por um passeio que dura entre 3 e 4 horas. Dependendo da agência escolhida, sobe-se o morro de jipe ou de van, a pé ou na garupa de motos velozes. A despeito das variações entre os modos, né, operando de cada agência, um pacote comum é disponibilizado para o consumidor internacional. Risco controlado, combinado com um profundo sentimento de aventura, oportunidade de atuar como cidadão solidário, e aí supostamente ajudando, né, no desenvolvimento de uma área carente, que é assim que eu compreendi da favela. E não menos importante, uma vista panorâmica da cidade a partir da laje, tá? Que é transmutada em mirante, e aqui, né, eu gosto muito dessa foto, porque assim, Visa Sponsored, né, assim, então, né, quer dizer, esse momento laje, né, que eu chamo, daí até o livro em português seu, né, o Gringo na Laje, transmutar em mirante permite a apreensão cognitiva e fotográfica da vastidão da favela e do contraste com o entorno de luxuosos edifícios à beira do mar. O turista é incentivado a levar sua máquina fotográfica e há uma forte ênfase na ideia de que ele ou ela é sempre bem-vindo, porque os tours são fonte de geração de renda para a localidade. Ao longo do passeio são destacadas as supostas peculiaridades da favela em relação ao restante da cidade. Então, a arquitetura ímpar, o recurso insistente ao criativo jeitinho brasileiro, e aí é o tal do chamado gato de luz, né, aquele emaranhado de fios, né, a sua representação mais evidente disso, tá? E aí proliferam fotos e fotos e fotos e fotos dos tais gatos de luz nos álbuns dos turistas. A espontaneidade alegre da população e sua submissão às leis do poder paralelo, que em tempos de UPP é referida como uma presença espectral, né? Bom, das muitas viagens heurísticas que esse tema proporciona, eu escolhi uma pequena trilha para percorrer com vocês nessa tarde, né? Eu convido-os então a um passeio pelas articulações discursivas que são empregadas por quem vende e por quem decide consumir a pobreza turística, tá? Então eu vou fazer aqui um brevíssimo exame das condições de possibilidade de emergência do que chamo de pobreza turística, em diálogo aqui com algumas teorizações da sociologia da crítica, que aborda a dimensão espetacular e comercial do sofrimento, né? Estou pensando sobretudo em Boltanski, né? Que é a pena. Esses autores acertadamente argumentam, né, o processo, como esses autores argumentam, o processo capitalista necessita de estímulos morais externos para perdurar, o que a prática do slamming, né, que é o termo original, tá, revela sobre o espírito do capitalismo em gestão. Tá? Em um segundo momento, escutaremos diferentes atores envolvidos, né, em uma dupla e contraditória função. Tá? Se, por um lado, articulam imperativos morais que permitem reprovar a existência da pobreza como tal, os passeios têm muito, né, essa dimensão de denúncia, tá? De outro, se engajam no esforço de gerar valor
a partir justamente da experiência da pobreza turística. A intenção, portanto, é buscar compreender a conversão da pobreza em mercadoria, né, pela via do turismo, não como uma modalidade de falsa consciência, né, claro, mas a partir dos enunciados normativos que os atores comprometidos com, né, operam, os atores que estão comprometidos com seus modos de operação. Tá? Bom, a curiosidade de saber e de ver como vivem os pobres não constitui novidade. Tá? E aí tem uma série de autores, né, muito interessantes que nessa última década têm publicado sobre esse tema. Tá? Alan Mayne, né, o Seth Coven, Alan Ross, né, diferentes, aí falando a partir de diferentes referentes empíricos. Tá? A elite vitoriana e seus equivalentes, né, fez da experiência em primeira mão entre os indigentes algo essencial aos que aspiravam a falar com autoridade acerca das questões sociais da época. Tá? Ao mesmo tempo que Charles Dickens, né, transformava a pobreza urbana em romance, e Charles Booth, né, produzia seus estudos sobre o caráter e o modo de vida dos indigentes, muitos cidadãos anônimos também visitaram bairros degradados de Londres, ou o Low East Side nova-iorquino, né, ou outras áreas de Chicago e Paris. Tá? Era o que à época se chamava de slumming. Em 1884, o dicionário Oxford definiu esse termo como a tendência a visitar as áreas mais pobres de diferentes cidades, seja com o propósito de fazer filantropia, seja apenas por curiosidade. Tá? Então, essa ambiguidade, né, entre a vontade de ajudar e a curiosidade, né, o voyeurismo, já está aí desde, né, a origem desse termo. Bom, as slums eram suficientemente desconhecidas e exóticas para que aqueles que se dispunham a visitá-las fossem tomados como verdadeiros viajantes. Tá? Muitos desses viajantes, ao narrar suas experiências, utilizavam o termo nativos, por exemplo, para se referir aos habitantes das slums, e se auto-identificavam de maneira explícita com os colonizadores em sua empreitada civilizatória. Tem aqui uma citação que eu acho interessante, né, de um registro de uma americana, né, que é educada em Oxford, né, Vida Scudder, e ela vai dizer assim: o espírito de aventura anima alguns homens a explorar o deserto de Gobi, né, ou ir até o Polo Norte, outros a fazerem pesquisas no passado enterrado, ou a viajar em companhia de raças estranhas. A mim, esse espírito preencheu com uma enorme curiosidade sobre o modo de vida da outra metade, né, the other half, e com uma fome estranha de amizade por eles. Bom, para os críticos, a prática do Islã, disfarçada de altruísmo social, não passava de um entretenimento egoísta que trivializava a pobreza. Dava o esforço por parte, né, de clérigos, filantropos, investigadores sociais e reformistas em diferenciar-se de jornalistas inescrupulosos e os tais curiosos de passagem, como eles chamavam, né, como eles acusavam. Então, existe todo esse esforço de diferenciação contínua. Tá? Para esses curiosos, os guias turísticos do fin de siècle, né, sugeriam não apenas lojas e teatros, igrejas e monumentos, mas também, né, essas excursões ao mundo das instituições filantrópicas localizadas nas áreas mais empobrecidas. Tá? Em sua exaustiva pesquisa, Coven, né, o título do livro dele é Slumming mesmo, demonstra o quão variado era o grupo de adeptos do Islã. Membros da família real e políticos da elite, clérigos e profissionais que aspiravam à nobreza, mercadores e seus filhos, para os quais a prática da caridade marcava a sua recente ascendência social. Então, né, a possibilidade de ajudar outro mais necessitado marcava que, né, que você havia ascendido socialmente. Moças solteiras comprometidas com as obras da igreja e feministas politicamente engajadas. Né? Interessante que a gente vê que, né, hoje o perfil dos turistas, né, que fazem esse tipo de passeio, né, esse turismo de pobreza nas suas várias versões, é bem vasto e é bem diferenciado, tal como esse aqui. Tá? Bom, por mais plural que tenham sido suas motivações e objetivos, todos fizeram o Islã de maneira pública e não privada. Não lhes bastava visitar os pobres, cabia também divulgar suas descobertas sobre a sociabilidade daquelas zonas escuras da cidade, em nome das ciências sociais, do dever cristão e do dever cidadão e do amor cristão. Tá? No início da década de 1890, James Granville Adderley, diretor de um dos inúmeros projetos sociais que proliferavam nos bairros periféricos de Londres, tentou responder à pergunta: o Islã já se esgotou, né, já se desgastou, na English Illustrated Magazine, publicação voltada para as camadas médias de então. E ele vai dizer assim: o Islã da moda de 8 anos atrás, né, ele está afirmando isso, foi abandonado como prática comercial. Bom, ainda que a observação, né, de Adderley tivesse um quê de alarmista, né, que na verdade
existem, né, práticas regulares aí até o fim do século XIX. Tá? O fato é que a prática do Islã já não ocuparia o mesmo espaço na agenda da elite daí para frente, né? Se a gente vê, há um período assim que vários jornais, várias publicações vão fazer registro, vão, né, e é sempre, né, alertando para uma novidade, para uma moda que chegou. Tá vendo? Aqui tá assim, on the latest New York craze, né? E aí tinha uma coisa de um circuito também entre Europa, né, e Novo Mundo, tá? Muitas charges nos jornais que vão, de certa maneira, ironizar essa presença, né, desses turistas, né? Então aqui as pessoinhas bem arrumadas e tal, né, e os pobres, e até que vai, né, ser fashionable, né? Assim, então essa coisa que está ligada a uma moda, né, bom, e aí a gente poderia falar horas sobre esse cartaz em si, né? Mas assim, o quanto era tido como uma né, não era apenas alguma coisa estranha, né? Uma idiosincrasia de um determinado lugar, mas uma atividade que estava tomando conta das elites em diversos lugares, tá? E sempre aí com um caráter muito também étnico, né? Então a visita a Chinatown, aos bairros, né? Aos bairros de imigrantes, também como um atrativo a mais aí desses passeios, tá? Bom, foi preciso, tá, esperar a virada de outro século para que os pobres e seus espaços de moradia retornassem como objetos de olhar curioso de um número expressivo de atores sociais das camadas médias e altas da sociedade, com as quais passam novamente a compartilhar uma proximidade indiscreta. Uma das frentes de mediação é garantida justamente pelo turismo e implica o cruzamento de múltiplas distâncias. A maioria quase absoluta dos que consomem a pobreza turística são estrangeiros, tá, que encaram, além do abismo econômico, distâncias culturais e linguísticas. A prática do Islã retorna, por assim dizer, não como uma resposta a insuficiências do mercado, que deveriam ser consertadas pelos sujeitos caridosos, né, se a gente pensar na intenção inicial, mas como parte constituinte desse mercado, né, que define um valor monetário para a pobreza, um preço devidamente acordado entre agentes e consumidores. Mas que mercado é esse, né, que permite que até a pobreza seja empacotada como mercadoria turística? Bom, em suas reflexões acerca do fetichismo da mercadoria, Marx afirma que o capitalismo impõe a conversão de coisas, sujeitos e relações sociais em bens de mercado. A pobreza, teoricamente, escaparia a esse inevitável destino por ser impossível comprá-la ou vendê-la, é isso que o Marx está dizendo, né? Desprovida que é de valor de uso e de valor de troca. Bom, contrariando Marx, vemos na virada do século a pobreza adquirir sim um valor e ser comercializada no mercado turístico. Tá? Bom, mas como é que isso se dá, de fato? Tá? Trata-se de uma pobreza que, por um lado, beneficia-se dos fluxos transnacionais de capital, de imagens midiáticas e de pessoas que transformam a alteridade, agora classificada como exótico, né, em mercadoria. Por outro, ela capitaliza a onda desse, né, que se chama poor chic, não sei se vocês já ouviram, né, essa expressão, e do poverty porn, né, ao mesmo tempo que ajuda a alimentá-lo. Essa tendência do poor chic, como observa Carrie Holman, né, num artigo que tem esse título, é um texto muito legal, traz uma né, então essa onda traz uma ressignificação estilosa e divertida, tá, da pobreza ou dos símbolos tradicionalmente associados às classes populares. Trata-se de um consumo racional, controlado, eficiente e previsível, que, longe de apagar as distâncias sociais, as reforça. Se desde suas origens as favelas fazem parte de complexas redes globais, o que eu estou sugerindo, né, é um momento na pesquisa como um todo que eu estou retomando aqui, é que na atualidade esses sistemas de mobilidade codependentes, né, então eu estou falando de fluxos de capitais, e aí tanto faz, né, de natureza legal e ilegal, mercado, né, das drogas ilícitas sendo obviamente, né, um mercado super poderoso nisso aí, mas não se restringe a ele. Então, né, também os fluxos de corpos, e aí tem, né, de visitantes anônimos e celebridades, como vocês, né, devem saber, não há nenhuma celebridade hoje que vá ao Rio de Janeiro que não faça, né, a sua aparição em alguma favela. Câmeras, né, que aí fotográficas, né, e de vídeo, ideias acadêmicas ou não, porque nós também somos parte, né, como produtores de discursos sobre essas localidades, somos parte também, né, da construção desses interesses aí pela visitação a essas áreas. Tá?
E, né, então esse circuito, esses fluxos intensificaram-se em níveis inesperados, possibilitando a emergência de uma favela que eu estou chamando de substancializada, tá? No sentido que ela não faz referência a nenhuma favela empírica na sua particularidade, mas justamente trabalha nessa unificação de estereótipos. Tá? Ao mesmo tempo que circula mundo afora sob inusitados formatos, tá? Aqui, bom, né, essa é uma... Se fizer uma busca, você encontra milhares de referências desse tipo, tá? Gueto Fabuloso, coisas do tipo. Formatos inusitados, eu estou dizendo assim, né? Como produto, por exemplo, favela, né? Cadeira favela vendida por, né, $6.185. Né? Tem vários outros exemplos, né? Dos quais eu falo no livro. Mas, e aí, né? Quer dizer, né, como esse, de certa maneira, se transforma nesse prefixo tropical, né, que vai agregar valor aos mais diferentes produtos. Tá? Sustentada por dogmas seculares, né, essa expressão da Alice Valadares, e singular por definição, tal entidade nômade, né, essa favela substancializada, impôs-se como uma realidade totalizante, que ignora a diversidade empírica dos territórios existentes e que só pode subsistir enquanto parte das narrativas globais que ressignificam a pobreza como objeto de consumo. Então, assim como o carnaval, tá? As praias, o futebol e as mulatas, a favela, né? E aí concebida como esse locus da pobreza e da violência, do autêntico e da solidariedade, tornou-se parte constitutiva da imagem estereotípica do pacote Brasil. Um tipo de comunidade imaginada da nação. No mercado turístico, ela é vendida como terreno a partir do qual é possível confrontar as fins brasileiras e decifrá-lo. Dessubstancializada, a favela se vê livre dos significados históricos e culturais para se tornar uma combinação particular de características abstratas, que a marcam como similar ou diferente de outras localidades exóticas, né, e marginais. Tá? Então, a comparação é menos entre favelas, né, das diferentes favelas empíricas, e mais das favelas com as townships, das favelas com as slamas, esses diferentes territórios que são visitados por esses turistas. Bom, quem são, né, esses homens e mulheres que escolhem pagar por uma visita a territórios associados à pobreza e à violência, em geral temidos pelas elites locais? Né, de onde partem, em busca exatamente de que eles realizam esses passeios. Tá? Bom, né, as observações de campo realizadas entre 2005 e 2009, até, né, 2011, as entrevistas com 86 turistas, bem como análise, né, de blogs e fotologs, que são, né, os registros visuais aí feitos pelos próprios turistas, né, da experiência de viagem, permitem traçar o perfil dos turistas que participam dos tours da Rocinha. Tá? A maioria de estrangeiros, sobretudo europeus. Essa, né, é um grupo que encontra-se inserido profissionalmente no setor terciário, aí a gente está falando, né, de camadas médias, né, que já teve experiência de viagem em circuitos, né, alternativos, mundo afora, então é bastante comum que já tenham feito slam, né, slam tours e township tours. No caso das townships, a pesquisa, né, do Rose, que é um colega alemão, que eles entrevistaram 179 turistas na cidade do Cabo, desenha um quadro bastante semelhante, né? 80% do universo pesquisado é composto também por europeus, e o restante por norte-americanos, sendo que 40% entre os 30 e os 49 anos de idade. Tá? Quer dizer, não é incomum ver famílias, por exemplo, né, com criança pequena, assim como, né, grupos inteiros, por exemplo, de aposentados de Israel. Tá? Assim, é bem variado. Mas uma concentração, né, e aí grande e significativa de estrangeiros, né, tá? A ponto de muitos guias não terem texto em português para falar. Tá? Assim, né, é tão raro que apareça. Né? E os brasileiros, quando vão, em geral, vão acompanhando algum amigo estrangeiro que está sob sua guarda. Né? Bom, e uma outra coisa importante é que esses né, turistas, eles não estão passando um circuito alternativo da cidade, percebe? Eles fazem os mesmos circuitos, Pão de Açúcar, né, Table Mountain, no caso da cidade do Cabo, né, vão a Ipanema, vão a Copacabana, mas, né, também tem esse tipo de experiência, tá, na favela.
Hoje, de fato, não é mais assim, não é um passeio alternativo, tá? É um passeio que faz parte, de fato, sobretudo na África do Sul, que o volume é muito maior, tá? Bom, a ideia aqui é que, na verdade, né, esse é um passeio complementar que vai oferecer, vai proporcionar uma experiência mais verdadeira do que seja a cidade. Tá? Bom, e aí eu queria, né, trouxe aqui 3 cenas para a gente conversar. Tá? Então eu vou citar, né? Abre aspas. Foi apenas na minha terceira ida ao Rio que decidi embarcar em um favela tour, ainda que eu odeie sequer usar esse termo. Relembra Pat, residente na Califórnia, que visitou a Rocinha no verão de 2009. Eu era desestimulada, para não dizer pior, pela maneira como a maior parte desses tours são feitos. Gringos na traseira de um jipe, sendo guiados por quem não tem nenhuma conexão real com a comunidade, olhando embasbacados para os habitantes pobres, enquanto obtêm uma visão superficial da favela. Fecha aspas. Ainda que nem sempre se utilizem de um tom acusatório, como o de Pat, para expressar seu desconforto e ansiedade, os turistas com quem conversamos ao longo da pesquisa raramente ignoravam o fato de que, ao pagarem por um favela tour, adentravam um território moralmente minado. Tá? As pessoas não são tão sem noção assim, elas sabem, né, que se trata de um destino polêmico. Tá? Então, que articulações discursivas são então empregadas por quem decide consumir a pobreza turística? Em seu relato, Pat nos oferece uma longa lista de justificativas, né, justificações, para usar a expressão do Boltanski, que não apenas explicita os motivos pelos quais ela decidiu pagar, depois de tanta relutância, por um favela tour, mas também funciona como uma estratégia de convencimento para potenciais turistas. Sua primeira linha de argumentação propõe um encadeamento lógico, tá, recorrente na fala de muitos dos nossos entrevistados, e também dos próprios agentes promotores do turismo. Né? Então, qual é a linha de encadeamento? No Rio de Janeiro, a maioria da população é pobre. Tá? A maioria dos pobres vivem nas favelas. Para conhecer realmente a cidade, é preciso visitar a favela. Tá? Pat vai adiante e sugere que, em conhecer a favela, o habitante do Rico Norte estará, por extensão, aprendendo sobre a realidade da maioria da população mundial e sobre as consequências de um arranjo econômico nefasto que, no futuro próximo, poderá levar à miséria os que hoje vivem a abundância. Tá? Então, e aí a gente está aí, essa conjuntura pós-crise de 2008, né, na Europa e nos Estados Unidos, marca muito esse tipo de discurso. Tá? E aí é o que, nesse sentido, que a Pat vai falar, por exemplo, né, vai falar ela e outros vão falar num wake-up call, né, assim, uma maneira de chamar para a realidade. Tá? É um choque de realidade. O outro conjunto de argumentos apela para o fino equilíbrio entre gozo e comiseração, diversão e aprendizado, tantas vezes perseguido pelos turistas que visitam a favela. E eu cito: você irá se divertir. Isso pode chocar muita gente, mas uma visita à favela com guia certo é capaz de proporcionar uma interação verdadeira com os residentes. E você poderá se divertir com eles enquanto aprende também. Ela garante isso. E aí, como nos lembra, né, o Bourdieu, enquanto a velha burguesia passa para usar a expressão do Bourdieu, né, passa suas férias nas cidades hidrominerais e sente medo do prazer, a nova burguesia propõe uma moral do dever de prazer, né, que leva a experimentar como um fracasso, propício a ameaçar a autoestima, qualquer impotência em divertir-se, né, to have fun, ele, né, usa a expressão em inglês. Né. O prazer, além de autorizado, é exigido, ainda que derive da contemplação da pobreza alheia. Bom, a cena 2, né, nos leva de volta a Caelite, né, mas antes eu queria, né, dizer, dar uma coisa. Por meio de seus deslocamentos, os turistas olham para o que sentem haver-se perdido em sua própria sociedade: natureza, pureza, bom senso, relações autênticas e liberdade. Reacende-se então o desejo de busca por uma experiência real, reveladora, transformadora. É a paixão pelo real de que nos fala Alain Bourdieu, né, Badiou, em outro contexto, mas que ele está falando dessa paixão pelo real. Né? Independente da motivação que os tenha levado a consumir a pobreza turística, no turista fica a sensação de ter vivido uma experiência inalcançável, não apenas aos turistas convencionais, mas igualmente às elites autóctones. Né? Então, essa ideia de que é um território em que, né, os cariocas, né, os brasileiros, os brancos, né, da África do Sul não pisam, tá? E que os turistas vão e se dispõem a conhecer. Tá? Uma experiência que teria um impacto direto e profundo em suas relações com os bens materiais. Tá? A turista que acompanhei, né, uma turista na Suíça que acompanhei
em sua visita a Caialite, em novembro de 2007, ela resume, e eu vou citar. Foi uma experiência diferente de todas as outras. Foi a primeira vez que tive que deixar de fato minha zona de conforto. Eu decidi fazer o tour porque eu queria focar na realidade do país, queria saber mais sobre a situação socioeconômica dessa incrível nação e coisas do tipo. Confesso que fiquei com um nó no estômago, da hora em que chegamos lá até a hora que partimos. Você viu quais são as condições de vida nessas townships, você sabe que é um verdadeiro soco no estômago. A gente ver na TV é uma coisa, outra coisa é ver no cara a cara, olhar aquelas pessoas nos olhos. Quando eu entrei no ônibus de volta para o hotel, comecei a somar o preço das minhas roupas, como no comercial do Mastercard. Aí ela riu. Jeans, $40, chinelos, $15, blusa, $25, relógio, $60. E aí me senti realmente desconfortável e culpado, porque você sabe, a gente reclama de coisas tão pequenas, dá valor ao que não tem valor, e na verdade a gente não sabe o que é não ter nada como aquelas pessoas. E aqui é os passeios, que acontecem muito raramente, né, no caso da favela, mas nesses passeios nas townships, em geral, você você entra na casa das pessoas. Em contexto de pesquisa diverso, Rob Shields e John Murray apontam para uma ambivalência permanente expressa pelos turistas, que ora veem o turismo e as relações de mercado, que envolvem a promoção de localidades periféricas, como benéficos na sua capacidade de gerar desenvolvimento econômico para os residentes, ora como irrecuperavelmente impuros e corruptores dos valores nativos, tidos como autênticos e homogêneos. No caso da pobreza turística, outra ambivalência parece sobrepor-se a essa. É do contato com aqueles a quem vários bens de consumo ainda são inacessíveis, que florescem turistas supostamente mais conscientes e críticos em relação ao mercado. Esse contato, porém, só se viabiliza graças ao próprio mercado e às suas lógicas de distribuição perversa, sem os quais não existiria a pobreza turística. Bom, para que a pobreza turística possa existir, né, como tal, é preciso, portanto, que sejam realizadas complicadas articulações entre dinheiro e emoções, entre interesses e sentimentos, entre lazer e miséria, domínios cuja sobreposição a moralidade ocidental define como incongruente e agramatical. Costumamos entender interesses financeiros e sentimentos, ou lazer e miséria, como pertencentes a mundos hostis, como elementos que não devem se misturar por perigo de contaminação, né, como argumenta a socióloga Viviana Zelizer. Não surpreende, portanto, que o turismo de pobreza provoque debates tão acalorados. A complicada sobreposição entre dinheiro e emoções soma-se outra igualmente estranha sobreposição entre lazer e miséria, tá? Ou lazer e sofrimento. O fato de alguém se dispor a pagar para ver outro ser humano que sofre, né, ou que esteja em condições adversas, tá? E que isso seja feito durante as férias, né, o período associado à diversão e à alegria, tá, exige um esforço de interpretação que de simples não tem nada. Tá? E pelo que pude observar ao longo da pesquisa, tampouco é tarefa simples cobrar pela essa experiência da pobreza turística. Tá? E é disso que trata essa cena 3. Né? Eu estou citando aqui uma conversa com um dos pioneiros, né, do turismo na Rocinha, uma das pessoas assim, né, que está lá desde o início dos anos 90, que gosta muito, né, se apresenta na condição, né, de criador, mas na verdade essa paternidade aí do turismo, do turismo na favela, ela é disputadíssima entre, né, todo mundo se diz, né, inventor da coisa, mas ele vai dizer o seguinte: Rocinha tem essa reputação toda de ser a melhor favela, mas tem um lado dela, onde o turista às vezes não vai, que é igual a qualquer favela. Tem barracos miseráveis na favela da Rocinha, mas não é gente que está passando fome, que está pedindo esmola na rua. É bem diferente. Mas continua sendo favela. As pessoas continuam ganhando pouco, têm uma vida ainda limitada, e é esse tipo de enquadramento que eu vou dar no turista. E, no geral, a reação dele é uma surpresa positiva. Ele vê que não é tão ruim. Às vezes tem turista que fala: ah, mas aqui é legal. É uma postura um pouco romântica, né? Mas aí eu falo: olha aqui, não é legal. Não é porque você imaginou que era horrível e que o lugar não é tão horrível, assim que passou a ser legal. Às vezes tem aquela expectativa babaca. Ah, mas eu achei que fosse muito mais pobre, não gostei. Quando o cara externa uma opinião babaca dessa, eu dou uma resposta à altura. O senhor me desculpe se eu não pude agradar os seus olhos, tá? Procure uma ponte para você achar um mendigo. É claro que tem turista cujo interesse é ver uma coisa pobre, que ele não vê no país dele.
eu não posso fugir disso. Mas eu também vou limitar um pouquinho essa expectativa de voyeur dele. Bom, e aí, né, assim, esse é um bom exemplo de como é que fica complicado ajeitar, afinal de contas, né, se é, que pobreza é essa, tá? Até porque, né, isso está bastante, né, evidenciado pela pesquisa, que é de pobreza que se trata, né, de um interesse em ver esse outro lado. Tá? Mas o quão complicado é, né, lidar justamente com essas expectativas, né, entre não ser, né, deprimente, tão deprimente que a pessoa, né, se sinta mal com o passeio, mas que também não seja, vamos dizer assim, né, que mostre tão pouco desse, né, que mostre só o lado desenvolvido, né, e mais menos precário da favela, e que o turista se sinta tão enganado, que afinal de contas ele pagou para ver outra coisa. Tá? Tem um encadeamento interessante aqui, que é justamente esse pareamento entre, né, favelado e mendigo. Né? Então, assim, como esses dois, assim, né, duas figuras icônicas da pobreza. Né? Mas, justamente, né, a partir do que ele está querendo acomodar aqui, né, e tantos outros provedores do turismo, é que justamente, né, a favela ela tem uma narrativa, né, diferente dessa narrativa do mendigo, do embaixo da ponte, que essa expressão em português que resume tão bem essa condição, né, daquele que está desgarrado, que está fora das redes, né, que não tem amparo. Tá? O favelado, ele potencialmente tem, né, por trás dele, e isso é muito forte, né, nessa comercialização do turismo na favela, né, a potencialidade de transformação. Né? E o turista é justamente parte dessa potencial transformação a partir, né, do fato de que ele, né, colabora com o dinheiro que ele paga pelo passeio e, né, vamos dizer assim, a boa imagem que ele vai passar dessas localidades depois dessa experiência em primeira mão. Tá? Bom, no caso da favela turística, tá, a pobreza ganha novos qualificativos. Investida que é de atributos estéticos. Como eu falei, né, aquele momento lá de que você tem a vista para o mar, os corpos prontos para o samba e o funk. Né, e aí, né, isso supostamente tornaria a favela carioca única. Tá? E aí é preciso, né, entender por que determinadas favelas conseguem se estabelecer como destinos turísticos e outras não. No caso, não é mesmo de Cidade de Deus, que né, que percorreu tanto, né, o mundo como referência dessa experiência do público estrangeiro, né, público internacional, não consegue desenvolver, né, atividades turísticas. Tá? Né? O fato de que não há a tal da vista para o mar, né, de que não há esse contraste que encanta tanto, né, entre os que têm e os que não têm, né, que encanta tanto os turistas, depõe contra Cidade de Deus. Tá? Vale recordar aqui, né, uma das minhas notas de campo de junho de 2007. Vai dizer o seguinte: enquanto estou registrando, enquanto o grupo comprava souvenirs, um jovem da Finlândia veio e me confidenciou. Impressionante como as pessoas aqui têm dentes bons. Na Índia eles são todos desdentados. E as moscas, nossa, tem tanta mosca lá. E aí ele pausa e sorri. Eu preferia ser pobre aqui. Tá? Então, né, como essa dimensão de paisagem equivale, né, faz ponderar e reforçar essa ideia de uma pobreza turística esteticamente aprazível, que seria, né, um atributo nosso. Tá? Mas a favela turística, é bom lembrar, tampouco existiria como a conhecemos sem um outro atrativo básico, tá? A violência espetacularizada. É claro que ao escolher o Rio como destino, qualquer turista sabe que está comprando um pacote de riscos, né? Riscos possíveis, potenciais. No caso do turismo de favela, porém, o risco não é anunciado como um pano de fundo ou uma possibilidade, mas como um elemento constitutivo do próprio destino. Na bagagem de noções prévias sobre a favela que os turistas trazem, pesam narrativas que, com raras exceções, descontextualizam os conflitos e os expõem no registro do objeto. Pesam também as imagens cinemáticas de uma violência territorializada e espetacular que Cidade de Deus ajudou a propagar, que se atualizam em produções mais recentes. Não sei se vocês viram, né, um documentário em inglês, por exemplo, né, que chama Dancing with the Devil. Né? Então, o título todo é Dancing with the Devil in the City of God. Né? Então, fazendo essa referência, muito direto. Tá? A maioria dos turistas não parece dar conta de que a atmosfera de segurança experimentada durante os passeios é não apenas frágil, mas garantida por arranjos extremamente violentos, que são alimentados pelas dinâmicas da economia global, de que eles, turistas, são parte intrínseca.
Existem muito repetidos registros de que eu me senti muito mais seguro no passeio na favela do que em Copacabana, Ipanema, né? Não tem nem comparação. Eu sabia que eu não estava correndo risco de ser assaltado. Se eu andar com a minha câmera em Copacabana, me levam a câmera, mas imagina, né? Na favela não. E, né, inclusive, falas assim, não, se eu encontrar uma pessoa da favela fora da favela, aí eu tenho medo, mas assim, ali naquele contexto não. Tá? Eu até escrevi bastante sobre essa sobreposição entre, né, a experiência de ver o Cidade de Deus, o filme, né, e a experiência dos passeios, né, porque, né, existem aí assim, pontos de contato muito interessantes em várias dimensões. A gente pode falar disso se vocês tiverem interesse. Tá? Mas assim, né, a desconstrução da imagem da favela como lugar exclusivamente violento, tá, que é evocada quase como missão por todas as agências de turismo em atuação na Rocinha, produz como efeito perverso a ideia de que os residentes respondem às violações, né, a seus direitos humanos com sorrisos e bom humor. Tá? Então é complicado tanto a ponderação, né, fazer essa ponderação da favela como um lugar que não é exclusivamente pobre. Tá? É complicado, né? Quer dizer, assim, fazer conseguir esse equilíbrio, né, entre o lugar pobre o suficiente para ser atraente e justificar que é um lugar, é um outro da cidade, que não é parte da cidade propriamente, né? Assim como, né, do lugar violento, também não é um lugar violento. Mas então para que eu preciso de um guia? Né? Assim, bom, o que muda nesse contexto de pacificação? Tá? A maior parte dos turistas, pelo menos assim, isso foi um registro da pesquisa grande que a gente fez em 2011, tá? nas favelas pacificadas, né? em 4 favelas pacificadas, com uma atenção especial ao Santa Marta, né? Que foi a primeira a receber a unidade de polícia pacificadora, e onde hoje compete assim, diretamente com a Rocinha, como a favela turística por excelência. Tá? A maior parte dos turistas não tem ideia, não sabe que existe unidade de polícia pacificadora. Tá? E eles não têm ideia de que algumas favelas têm isso e outras não têm isso, né? Então, assim, bom. Mas, de todo modo, né, assim, os operadores têm que acomodar esse dado de novidade. Tá? E aqui eu vou citar, então, um operador que saiu, né, do turismo, que saiu da Rocinha e atua hoje exclusivamente no Santa Marta. Tá? E com isso a gente vai encerrar. Ele vai dizer assim: encontramos algumas barreiras, porque tirar da Rocinha e jogar para o Santa Marta é uma diferença muito grande. A Giptur, né, que é o nome da empresa dele, hoje só faz favela pacificada. Ponto. Então a gente embarcou, comprou realmente a ideia. Aí veio a secretaria com o projeto Rio Top Tour, que foi inaugurado inclusive pelo Lula, né, numa cerimônia, um projeto dos 3 níveis de governo para desenvolvimento de atividades turísticas mais pacificadas. A gente foi lá, montou aquele mapa doido, disse como é que tinha que ser, onde tinham que entrar as placas. Enfim, tentamos formatar uma coisa que desse certo. E deu. Só que falta, acho que falta, não falta muito, mas acho que falta um pouco. A ideia é Disney. A ideia é Disney, gente. Ele sobe lá, né, o turista sobe lá, desce, vem, tem mais uma coisa, uma atração, tem uma capoeira, sei lá, inventa. A gente ainda encontra alguns problemas, óbvio, porque nem todo mundo está tão preparado. Mas com o governo federal, com a laje do Michael Jackson, né, não sei o que, da Alicia Keys, que foi lá, né, fazer a gravação do vídeo. Enfim, com toda essa coisa que vai aparecendo, você vai compor um produto maior. O Santa Marta é tão justinho e também por traçado, já que fica na descida do Corcovado, eu consigo casar bem com Santa Teresa, com outras áreas, né, turísticas da cidade. Com Corcovado, então não está longe de nenhum roteiro. Alguma fatia desse público aceita a mudança de uma favela pacificada. Outra fatia que é esse contato, digamos, perigo. No Santa Marta, você não tem realmente nada, parece o Projac. Tudo limpo, não tem fio. Aqui é a praça principal, né? A Praça do Cantão. Tudo limpo, não tem fio, não tem gato. Isso era legal na Rocinha, os gatos. Enfim, essa falta do poder público é o grande atrativo. No Santa Marta, você perdeu um pouco esse encanto, mas continua sendo uma favela com outros encantos. Eu tenho que ter produto favela, senão eu tenho prejuízo. Você não tem que vender favela da Rocinha, tem que vender favela, porque aí você tem liberdade de ir para qualquer favela. Antigamente, a gente tinha um pouco mais de dificuldade com divulgação. Hoje em dia, você tem o governo federal falando, então, se fala muito mais de favela. E pelos próximos 10 anos, com tudo que vai acontecer, vai ter uma exposição realmente muito maior. Tá? Bom,
Com esse breve passeio, né, como este breve passeio procurou demonstrar, há modos de justificação mutuamente incompatíveis sendo performados pelos atores sociais no vasto campo do turismo de pobreza, tanto em cenário brasileiro quanto sul-africano. Essas incompatibilidades não devem ser entendidas como simples contradições ou inconsistências, mas como desacordos acerca da violação no cumprimento da regra de justificação aceita, para usar a expressão do Boltanski. Bom, nesse sentido, o esforço cognitivo volta-se para a compreensão das justificativas, né, dos atores. Tá? Foi isso que eu tentei mostrar aqui. Eu trabalho bem mais, né, como eu falei, eu trabalho com os residentes também, com os guias. Tá? Então, como é que eles fazem, afinal de contas, essa prestação de contas? Tá? E como essas justificativas operam para conferir sentido às suas práticas e dão sustentação às suas pretensões de legitimidade. É isso. Obrigada. Bom, gente, obrigada. Bom, eu gostaria de abrir o debate, mas eu gostaria de, enfim, eu também tenho algumas questões para a Bianca, mas eu primeiro queria saber se tem alguém aqui que tem, enfim, né, abrir para questões do público e aí eu formulo as minhas perguntas. Se alguém tem questões, comentários, diga. Boa noite a todos. Primeiro, eu sou professora Rita Cruz, aqui do Departamento de Geografia. Gostaria de congratular a colega pela brilhante palestra e você, colega, também, pela organização desta mesa, né? Primeiro, eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, a impressão que eu tive é de que o slamming era uma prática que não tinha relação com a atividade do turismo, até porque o turismo não era uma atividade ainda organizada, no final do século XIX, né? Então, a retomada do slamming, a partir, sei lá, da segunda metade do século XX, seria uma reinvenção pelo turismo de uma prática que nasce no mercado. Tá, perfeito. Aí a segunda coisa é, se vocês, em algum momento nessa pesquisa que você tem internacional, se vocês deram um foco maior no papel do agenciamento de viagens na produção, nessa reinvenção do slamming. Porque me parece que assim, a agência de receptivo, né, ela tem um papel fundamental, né, já que ela é a formatadora do produto. Né? Se a gente pensar, São Paulo tem mais de 2.000 favelas e, pelo que me consta, nenhuma delas tem sido usada como atrativo turístico. Né? Paraisópolis. Não, em Paraisópolis, tá? No Rio de Janeiro, você tem o caso da Rocinha, o Morro de Santa Mata, mas você deve ter também, suponho, um número muito elevado de favelas, como você também colocou, que estão fora do circuito. Né? Então, essa invenção, na verdade, né, a transformação da favela em atrativo turístico, parece-me que tem muito a ver com a ação hegemônica desses intermediadores desse processo. É isso. Quer recolher? Então, alguém... Heitor, eu acho que eu vou pedir para vocês falarem no microfone, por isso que eu te sinalizei para lá, porque a gente está gravando. Oi, professora. Não, minha pergunta é um pouco no sentido dessas justificativas. Pensar se você trabalhou, algum dos seus colaboradores estavam trabalhando. É porque eu vi basicamente o turismo de circular em algum momento. Sim, sim. Mas eu pensei em outras formas de turismo também. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem vários hostels abrindo em favelas, mas também pensando em outras experiências que... Enfim, recentemente apareceu uma notícia na África do Sul de hotéis que simulam a experiência de morar, ou também, por exemplo, algo que eu penso que pode se assemelhar ao turismo, por exemplo, essas grandes agências que chamam jovens para fazer trabalho voluntário em quanto mais exótico ou pobre esse país, maior o interesse desses jovens. Pensando se existe um pouco nessa rede de colaboradores interesse de trabalhar essas outras justificativas, se esses turistas são diferentes, algo nesse sentido. E minha segunda questão seria, pensando particularmente no Rio de Janeiro, também na questão das justificativas desses atores, diferentes atores, você falou um pouco da falta da presença do Estado como uma justificativa de atrair
esse turista. Como é que, e ao mesmo tempo esse Estado tendo um programa para incentivar o turismo nesses locais. Como é que fica, por exemplo, a passarela do Niemeyer na Rocinha, ou o teleférico do Alemão, ou o teleférico da Providência? Como é que essas grandes intervenções aparecem nesse discurso? Alguém mais? Diga. Não, eu só fiquei curioso que você disse que poderia falar mais sobre como que as pessoas que assistem o filme Cidade de Deus, qual a impressão que elas têm depois de visitar a favela. Alguém mais? Eu tinha, Bianca, eu também estou com uma, enfim, no fundo, algumas questões breves. Assim. Primeiro, é interessante, quer dizer, um pouco, eu queria que você, se você podia falar um pouco sobre essa coisa do slamming, quer dizer, a gente falou, você mostrou aqui esse slamming, né, essa busca do final do 19, início do 20, muito comum na Europa, nos Estados Unidos, enfim, e a gente podia também ampliar para fotografia de rua, quer dizer, esses fotógrafos de rua também, né? Mas no Brasil a gente não tem nada disso. Nunca no início do século, enfim, final do 19, início do 20, eu acho que a grande, digamos, um trabalho inovador nesse sentido foi o que o próprio Gilberto Freire e o Manuel Bandeira, no Ministério Brás Mucambos, que o Manuel Bandeira faz aquelas plantas de mucambo por dentro, né? Mas, enfim, eu queria um pouco saber de você, se você conseguiu, nesse teu apanhado histórico, se você fez um pouco essa busca pelo cenário brasileiro, porque, evidentemente, a filantropia é muito antiga, né? Mas a filantropia assumiu um pouco esse caráter de explorar a cidade, né? Ou a espacialidade dos pobres na cidade, né? Mas eu também e aí eu também queria saber se você consegue, aí você fez enfim, você fez uma viagem que foi do final do 19 aí final do 20, para falar desse turismo de pobreza aí. Eu fiquei me perguntando, será, quer dizer, se você, digamos, claro que não é o tema aqui, mas do teu livro, mas se você refletir um pouco sobre essa trajetória, quer dizer, o que aconteceu ao longo desse um século inteiro, né? Quer dizer, o que aconteceu aí? Quer dizer, será que provavelmente nunca deixou de existir? Não sei, fiquei me perguntando, né? Então e por fim, uma questão mais até metodológica, porque no teu trabalho tem isso, assim, você até colocou aí, né, a pobreza como valor, mas eu fiquei me perguntando se é a pobreza, ou se, quer dizer, do ponto de vista do mercado turístico, é a pobreza. Mas do ponto de vista, por exemplo, do Brasil, digamos, das nossas cidades, né, não é a pobreza, é a favela. Quer dizer, tem aí uma questão metodológica que é um pouco isso. Qual é o teu ponto de vista? Porque se são os turistas falando, aí realmente o discurso da pobreza vem em primeiro plano. Mas se é o homem da Rocinha aí falando, e se é a gente, que digamos a gente, né, do ponto de vista dos brasileiros que estão vendo esse mundo do turismo de favela, ou de pobreza, não é qualquer pobreza, é a pobreza da favela, porque, por exemplo, visitar morador de rua, visitar abrigo de morador de rua, visitar qualquer favela, não é qualquer favela, né? Então eu acho que tem a favela aí como produto. O produto é o valor, né, que o Brasil, digamos, ou em particular o Rio de Janeiro insere nesse mercado turístico é a favela. O que de fato traz para o primeiro plano, que o papel, o que é o turismo como instituição nos dias de hoje, né? Porque isso que você falou um pouco desse exemplo que você deu ali, né, não tem tanta pobreza assim, né, o cara quase que se desculpando, gente, desculpa aí, não era tão pobre quanto vocês imaginavam. Eu só fico imaginando, quer dizer, você vai para a Amazônia, eu fui agora no ano passado, você vem lá, você faz aqueles tours lá que eles chamam de turismo selvagem ali, que você vai para uns lugares no meio do mato, né? E aí os caras começam a pedir desculpa quando eles não conseguem mostrar os botos rosas que deviam estar aqui, e os macacos que deviam estar pulando, né? E aí, assim, tem turista que fica com raiva, porque, meu Deus, ele atravessou o planeta para chegar lá para ver o boto rosa, e para ver o macaco pulando, né? E para ter uma noite no meio enfim, no meio da floresta. Sim. E nessa noite não acontece nada disso que está fazendo. Então eu acho que você, na verdade, eu acho que tem, né, até do ponto de vista metodológico da pesquisa, mas assim, a questão é que aí a gente chega na favela, chega no Rio, chega, né, enfim, na cidade, porque o Brasil, ou melhor, as cidades brasileiras têm o que para oferecer para esse mercado turístico dos dias de hoje. Que é isso, que
que já é para tirar o selfie mesmo, tal, né? O que elas têm para oferecer? Aqui em São Paulo tem a, entre aspas, cultura, a gastronomia. No Rio de Janeiro é a praia, evidentemente, o Corcovado, aquele circuito todo, e a favela é um desses né, elementos. Então, eu não sei, quer dizer, claro que do ponto de vista deles é o turismo de pobreza, mas do ponto de vista da cidade, não é a pobreza, é a favela, né? Enfim, vai. Me veio uma ideia. Fique aí, que eu acho que não dá pra puxar tanto. Não, simples. Quando você falou da experiência das classes mais ricas na Inglaterra, França, digamos, fazendo visitas nas zonas pobres e tal, e depois isso aí acabou, e agora, digamos, tudo de pobreza, me ocorreu que nos países centrais, também você tem muita pobreza. Vamos dizer assim, em Los Angeles, eu fiquei sabendo nesses tempos, tem 80 mil moradores de rua, né? No entanto, nunca ouvi falar de turismo desta pobreza. Nova York, você tem várias áreas lá muito pobres, ratos, aquelas coisas todas. Bom, nunca ouvi falar de turismo deste tipo. Então, eu acho que tem quer dizer, isso me sugere um pouco que, claro que tem o problema da vista, tem isso, tem aquilo, mas me sugere que a coisa do turismo envolve uma certa, vamos dizer assim, desvinculação dos ricos locais com os pobres locais. Enfim, será que os pobres americanos admitiriam ser vistos por turistas? Não tem algo, vamos dizer assim, de desafirmação de direitos ou de pouco respeito próprio para ser objeto de turismo? E vamos dizer, será que seria aceitável do ponto de vista social que os ricos do Leblon ou da Barra, ou coisa que valha, fossem fazer as visitas lá como turistas para ver os pobres? Eu não sei se isso seria possível. Eu tenho a impressão que, vamos dizer, quase como que esse turismo meio que destensiona a relação. Então você tem diferenças de riqueza, mas não são aquelas que estão postas no país. São outras. São a classe média do centro que vem ver a periferia. Mas não tem, de fato, uma relação direta com ela. Por isso que pode ver, digamos, o pobre como quase que o zoológico pobre, né? É só isso. Me ocorreu isso. Não é só isso, né? Não. Diga. Eu devia ter à vontade. Você quer que a gente... Não, tranquilo. Vai, bom, essa última aí a gente fera, aí ela fala. Boa noite. Eu sou do primeiro ano de turismo aqui da ECA e assim, eu queria parabenizar por esse espaço de discussão, que eu tenho muita inveja e gostaria que estivesse também no meu departamento lá na ECA. É só chamar. E a minha pergunta, a discussão que eu queria colocar se, por exemplo, na Rocinha já faz 20 anos que essa atividade ela vem ocorrendo, primeiro eu gostaria de saber a extensão do benefício que a comunidade tem ao se tornar uma favela turística, se esse benefício existe, qual a extensão dele e como já é um fenômeno já intrínseco quase que dessas favelas, como reverter isso para que a favela seja beneficiada dessa atividade. Então, essa... Bom, acho que agora vamos passar a bola para a Bianca. Tá, eu vou tentar, assim, recuperar, né? Na verdade, tem um pouco de sobreposição entre as perguntas, né? Mas eu acho, em primeiro lugar, né, por que está me fazendo pensar entre pegar essa experiência do Islã lá, né, do século XIX, e casar com essa, né, de fim de 19, fim de 20. Absolutamente não quer dizer que não tenha, né, das suas variadas formas, acontecido essa experiência de encontro, né, de
com diferentes motivações entre os que têm e os que não têm, tá? O que eu acho que é interessante é que nesses dois casos, né, tanto na experiência do Islã como na experiência desse estudo de pobreza, eles se tornam fatos midiáticos, tá? É isso que, né, você começa a ter uma série, isso eu deixo, né, no livro, né, na pesquisa e tal, uma série de reportagens, uma série de matérias e tal, que começam a... Né, e sempre falando como se fosse uma novidade, no caso do turismo favela, né? Uma novidade que tem 20 anos, entendeu? Então, assim, não é exatamente, né, uma novidade. Mas o que vamos dizer assim, né, o que traz também como vamos dizer assim, né, possibilita falar de um certo registro comum, tá? Pobreza não é exclusividade, né, do sul global, a gente sabe disso, né? E se alguém tinha dúvida disso, o furacão Katrina botou, né, para todo mundo ver lá os pobres dos Estados Unidos, né, a cara, a cor e tudo mais. Por outro lado, tem, né, um exercício, né, mental, cognitivo, que vai montando um certo mapa do mundo e que atribui a essa parte do mundo, né, que nós habitamos o privilégio de ser, né, por assim dizer, o lugar da pobreza, tá? É disso que eu estou falando aqui, né? Então não é uma experiência que ela tem uma geografia particular que vai remeter, né, a essas localidades como lugares da experiência da pobreza por excelência, tá? Se a gente quisesse realmente ter, né, a experiência mais, vamos dizer assim, mais radical da pobreza no Rio de Janeiro, obviamente não era para ir a Rocinha. É isso, né? Quer dizer, assim, né, você tem favelas, primeiro, né, favelas fora do circuito da Zona Sul muito mais precárias, né? E fora o que, nem todos, né, assim, é um dogma, né, como diz Alice Valadares, achar que a favela é o lugar da pobreza, né? Parte desse dogma nós mesmo, como cientistas sociais, ajudamos a reforçar, tá? Então, quer dizer, né, na verdade, o tal do turismo de pobreza, ele não é categoria nativa de nenhum desses atores, tá? Nem as agências vão dizer que elas estão fazendo turismo de pobreza, nem os turistas vão dizer que eles estão, né, fazendo tudo. Tem várias maneiras de fazer, né, de fazer referência a essa experiência, né? Eu queria ter uma experiência autêntica, um turismo de cultura, né, um turismo para conhecer modos de vida, tá? Mas uma maneira que a gente fez de... Obrigada, Thaís. Essa rede, né, de pesquisadores que eu estava falando para vocês, né, a gente tem feito algumas metodologias similares justamente para dar conta, né, dessas variações nos campos, né, nos diferentes campos. Quando a gente pergunta, tá, qual expectativa você tem? E aí a pessoa listar, né, o turista listar o que ele espera ver, né? Violência é o primeiro, tá? Né? É com essa intenção que o passeio é feito, é nessa intenção, né, ainda que não seja assim verbalizado. Então, né, eu na verdade, quando eu chamo, né, isso de turismo de pobreza, não estou fazendo uso de categoria nativa, tá? Quer dizer, nenhum desses atores vai fazer, né, vai se reportar, mas, assim, né, eu acho que a pesquisa e a reflexão permitem que a gente trate dessa maneira por todos esses encadeamentos aí que né, aos quais eu me referi aqui. É interessante, né, o professor Basílio estava falando, né, nos Estados Unidos, por exemplo, seria, né, tem umas variações tipo Gangster Tours em Los Angeles, né, que aí é um né, gangster que vai, que mostra, que não sei o quê, aquela cultura, né, muito de ostentação, né, então aí passa na casa dos vários, né, fulanos que foram assassinados na guerra entre gangues e tal. A gente pode falar, né, a coisa do Harlem, por exemplo, né, aquela coisa das missas, gospel e tal. Mas, assim, o que essas experiências, né, do Township, do Islã e do Favela Tour, elas são, né, elas têm a particularidade de ter a pretensão de resumir o que essas cidades são. Né? Isso faz toda a diferença. Né?
Quando o fulano vai a Nova York, ele vai, né, assim, ele não acha que fazendo Harlem, ele vai entender, né, o que ele não é essa imagem, tá? Não é o estereótipo que ele tem de Nova York, assim como não é o estereótipo que ele tem de Los Angeles, tá? Mas cada vez mais, e isso é interessante no caso, né, da favela carioca sobretudo, é que a favela se torna esse lugar onde todas as expressões culturais brasileiras estão ali, e foram ali originadas, tá? Então, assim, o guia vai dizer assim, não, porque aqui que teve, né, foi aqui que começou o samba, o carnaval, a feijoada, né, a capoeira, assim, é o berço do funk, né? Então, assim, é o berço de todo tipo de expressão que define que a cultura brasileira no imaginário internacional, tá? Nós sabemos que não somos reduzidos a isso, mas há também de reconhecer que no vocabulário internacional é esse lugar que a gente habita, tá? E o turismo é feito desses, né, dos estereótipos, gente, assim, não é outra coisa que o turismo dá conta, né? Ele dá conta de vender, né, com mais ou menos satisfação do cliente, né? Se vai ter o boto cor-de-rosa, não vai ter o boto cor-de-rosa, mas é o boto cor-de-rosa que é preciso vender quando fala de Amazônia, né? Não vai vender, né, falar do Brasil, não vai vender, sei lá, né, as pesquisas feitas de ponta, feitas na USP, não é esse, né? Por outro lado, o turismo tem, né, o colega aqui sabe bem disso, que tem cada vez mais se diversificado e né, feito nichos e mais nichos e mais nichos. Aí tem a ver com a sua pergunta, né? As diferentes possibilidades de fazer esse consumo dessa experiência da favela turística, né? As hospedagens bombam hoje, né? Não era uma experiência tão... Quando eu comecei a pesquisa, na verdade, tinha a pousada Favelinha na Pereira da Silva, né? Mas hoje você tem, né? Tinha Tamês, que era na Tavares Bastos, mas hoje você tem, assim, muitas, assim, eu tenho uma orientanda de doutorado que está fazendo a tese dela sobre isso, e é difícil, inclusive, mapear, porque você tem um circuito também muito informal, como esse, assim, de transformação da própria residência em hospedagem, tá? E aí, claro, motivado por, né, Copa do Mundo, JMJ, né, as jornadas, esses grandes eventos. E aí, claro, né, os mega eventos têm tudo a ver também com, agora, o investimento do poder público nesse tipo de experiência. Eu escrevi até sobre essa coisa do turismo voluntário, né, volunturismo, né, e aí também, assim, né, na verdade tem uma certa decepção, se quiser dizer, porque é muito parecida com a experiência desse passeio breve, tá? Né? Com mais interação e tudo, mas assim, com muito limite por conta da língua, né? O retorno do que ele falava e perguntava ao colega, o que volta para a localidade? Muito pouco, entendeu? Né? Num lugar como a Rocinha, por exemplo, um lugar enorme desse, né? Assim, a população impactada é mínima. Tá? Agora, é claro que assim, né, quando a gente fez a pesquisa conversando com os moradores, o nível de rejeição, na verdade, é muito baixo, porque a gente imaginava que as pessoas fossem ter muito mais, vamos dizer assim, muito mais resistência, ou muito menos, né, menos tolerância, o que não quer dizer que as pessoas sejam idiotas, entendeu? Né? Pelo contrário. Mas as pessoas têm uma outra expectativa que não é a do ganho financeiro, isso que é... E aí isso nos concerne como moradores da cidade, né? Querem visibilidade positiva, né? Porque assim, visibilidade a favela tem, né? Tá aí para todo mundo ver, né? A todo momento. Mas assim, uma visibilidade que fale da favela num outro registro que ele acha que, né, que o turista pode prover. E aí, né, essa coisa assim, como é que não? Porque vindo a Rocinha vai ver que isso aqui é muito bom, entendeu? Né? Então assim, e aí, claro, né? Quando a gente perguntava, bom, e que tipo de passeio você faria, né? Se você fosse um guia do turismo. E aí você tinha uma ambivalência também, né? Que assim, eu mostraria né, só o bom, né? Porque tem a mata, tem a vista, tem tanta coisa legal, os projetos sociais, não sei o quê. Mas também muitos diziam, não, tinha que mostrar o bom e o ruim, tá? Então, assim, existe, claro, um desconforto e uma insatisfação com as diferentes formas de fazer o turismo, tá? E aí, sobretudo, o Jeep como a marca, né? Assim, da coisa mais odiada, que é, né, e que associa ao safari, que associa ao zoológico de pobre, né? Por outro lado, essa é uma experiência interessante, né, da pesquisa no campo, é que os turistas que vão no Jeep, eles ficam muito mais expostos à sacanagem dos residentes do que os outros, né?
quem vai em van, ou quem vai, né, que vai mais protegido, ou que vai ali, né, andando, que meio que mescla no conjunto das coisas. Quem vai no Jeep, assim, é muito vitrine dos residentes, assim, é muita brincadeira, é muita gozação, tá? E essa é uma experiência importante também, que essa vitrine, ela tem dois lados, né? Para os residentes, é claro que é desigual, é óbvio que é desigual, né? Mas existe aí também uma brincadeira. Na Rocinha hoje até, né, assim, já virou muito banal essa presença, tá? Isso também vai definir que territórios o negócio pega e não pega. Não basta ter a vista, não basta, né? Você tem que ter outras... A Rocinha, ela tem vários atributos que falam a favor dela, né? A localização de ter, né, 2 entradas, né? O próprio impacto daquele território, tá? Gente, assim, é uma experiência... Quem aqui já fez, assim, passeio? Você fez de quê? Eu fui sozinho. Eu fui com uns Mas você não é meu... Não, então, turista, né? Porque você não pagou por isso, tá? Não. Pagar. Foi até interessante, porque uma vez eu fui pro Rio com os meus amigos, até a Biblioteca Nacional, e é na Rocinha a Biblioteca Parque, que faz parte do projeto de Bibliotecas Parque, que é um outro do Rio de Janeiro. Sim. Em Manguinhos, uma na Rocinha. E eu falei para os meus amigos que devia haver uma comparação entre uma biblioteca de preservação e uma de difusão. E eu queria muito ir até a Rocinha por isso. Que legal. E ninguém quis me acompanhar. E eu não estava entendendo que é porque a gente tinha que subir o morro. Eu falei assim, se vocês querem ficar na Biblioteca Nacional... né? Porque é ali, né? É bem no começo. Nem tive que pegar mototáxi. Mas assim, não, gente, se vocês querem ficar na Biblioteca Nacional, tchau. E fui. Isso é uma experiência, essa coisa, né, de subir o morro, que tem se tornado mais corriqueira, né, pós-pacificação. Que é, aí sim, um público local passando a frequentar as festas, né? E é muito engraçado, porque assim, né, no Santa Marta, por exemplo, né, o Santa Marta é a favela mais íngreme que tem, né? Então você vê bem da rua, assim, uma pirambeira mesmo. E aí tem, né, o espaço da escola de samba, que é muito no pé do morro, tá? Até porque não teria condição de ser mais assim, né? E aí, tem uma outra orientanda também, né, fazendo Santa Marta, e ela faz muitos registros disso, né? E eu mesma também já testemunhei, aquela coisa assim, né? A pessoa ligando, eu tô aqui no meio da favela, entendeu? Aquele cenário malhação, né? Aquela gente bonita, aquela coisa assim, que tá tirando muita onda de que tá assim no meio da favela, né? Assim, na calçada da favela, né? Do morro. Mas enfim, então, né? O que eu acho, né? Em primeiro lugar, assim, né, a gente tem que ter uma compreensão de que esse papel, né, de assim, meio sem noção e tal, que os turistas, né, de favela, a gente imagina que eles, né, que eles Mas os turistas sempre são sem noção. Exatamente, todos nós. Todos nós somos turistas em alguma medida. Ninguém escapou disso. Do turismo, desculpa, você estava querendo falar. Bem rápido, não sei se eu preciso do microfone, acho que eu falo um pouquinho alto. Bom, na verdade eu gostaria de fazer 2 adendos, um do ponto de vista da geografia e o outro do ponto de vista de ser moradora do Rio de Janeiro. Tá. Pode falar. Melhor, se você puder, porque a gente está gravando. Tá cheio de carioca aqui, né? Bom, gente, meu nome é Juliana, eu não sou carioca da Gema, sou da Clara, porque eu sou do outro lado da poça, né? Mas, enfim, eu gostaria de fazer um adendo com relação a essa coisa do período, né? Você está falando que a coisa do turismo na favela já vem desde de algumas décadas, né? Desde os anos 80, 90, né? E é interessante que a visão que o turista sustenta da favela e da própria cidade, especialmente as cidades em desenvolvimento ou do mundo subdesenvolvido, né, é a mesma, é enrijecida ainda, né? Então ele chega 20 anos depois e ele quer encontrar o espaço do mesmo jeito, da mesma forma. E isso, né, vem no que a geografia dialoga com a própria produção do espaço, especialmente com a produção do espaço urbano, né? E como que a globalização e os processos de reestruturação intensificam essa produção. E que no primeiro mundo isso não tem cabimento. Talvez pelo enrijecimento das formas urbanas desses países desenvolvidos, essas dinâmicas não conseguem ser percebidas pelo turista, né? E eu lembro que na época da graduação nós fizemos um trabalho muito bacana aí em Copacabana, e a gente levava uma imagem de satélite e pedia para que os transeuntes, sem saber se eram moradores ou não de Copacabana, fizessem um delineamento. O que é Copacabana aqui? Onde é Copacabana? E dificilmente o morro Pavãozinho era incorporado nesse limite. E salvo as situações em que os moradores do Pavãozinho faziam esse limite. Olha, somos moradores de Copacabana da favela.
E é interessante que isso também dialoga com uma tentativa de resistência mesmo que o pobre favelado vem tentando já desde 20, 30 anos ser visto como cidadão, né? Como a cidade também. Porque esse sempre foi o discurso. A cidade é a favela. E é justamente a cidade com a favela, com todas as suas contradições, e a favela é uma contradição. Né? Então, assim, é muito interessante a gente ver trabalhos como esse que nos provam o quanto, metodologicamente, a gente avançou muito pouco na explicação da cidade e da favela. Né? Então, assim, do ponto de vista da geografia, trabalhos como esse significam muito para a gente ver o que a gente ainda deve à sociedade e à favela uma explicação de si mesma dentro da cidade. Né? Só esse adendo. Muito bom, legal. Obrigada. Bianca, você queria... A Rita ia falar mais alguma coisa? Se puder falar aqui? Sim. É uma outra questão, Bianca. Primeiro eu perguntei para você sobre a questão do papel das agências, né? Eu acho que se você pudesse retomar, né, esse tema, seria bem interessante. Agora, a outra questão é em relação ao perfil desse turista, porque eu fiquei pensando, será que alguém sai dos Estados Unidos ou do Canadá para vir exclusivamente visitar uma favela carioca? Provavelmente não, né? Então, quer dizer, a favela, ela entra de uma forma subordinada no circuito turístico, porque, por exemplo, Soweto é conhecido mundialmente. O Rio de Janeiro é conhecido mundialmente. As pessoas conhecem mais Soweto do que Joanesburgo, né? Mas vão para a África do Sul, para passear na África do Sul, conhecer Pretória, Joanesburgo, e visitam Soweto, penso eu, né? E no caso do Rio, vem para o Rio e parte desses turistas estrangeiros visita a favela, né? E considerando que o Rio é o principal portão de entrada dos turistas estrangeiros, né, no Brasil, eu fiquei pensando qual será a porcentagem desses visitantes estrangeiros que têm interesse pela favela, né? E pensar, portanto, a favela como um subcircuito, ou um circuito subordinado a um circuito maior, né? Se é isso mesmo, enfim. Obrigada. Até porque a favela, essas visitadas, estão na Zona Sul, onde tradicionalmente são áreas de turismo. Ninguém visita a favela, ninguém visita a favela na Zona Norte. Aí o papel das agências, né? Quando eu comecei a pesquisa, na verdade eu não tinha noção de que eram tantas operadoras, né? Assim, era muito evidente ali, né, que existia a Giptour, né, por razões óbvias, do tipo de transporte, mas, nossa, assim, quando eu comecei, aí foi se revelando, assim, um mundo muito mais vasto, né? E eu cheguei com uma pergunta que agora, né, os estudantes estão fazendo suas pesquisas agora, a gente chega com umas perguntas idiotas, óbvio, né? Senão não precisa fazer a pesquisa, né? E aí eu comecei, né? Eu estava assim, mas o que você tem que fazer para o dono da agência, né? Mas o que você tem que fazer para convencer o turista a favela, né? Eu disse, minha filha, se eu pudesse eu não fazia, um pouco que esse cara tá falando. Se eu não fizer a favela, eu entro no prejuízo, entendeu? Eu por mim não fazia não, porque eu acho um negócio, entendeu? Mas enfim, tem que fazer. Tá? Então, assim, na verdade, o que isso aponta, né, e as narrativas assim, de como é que você começou a fazer, né, como é que foram os primeiros passeios, fala na verdade, assim, de resposta a uma demanda, entendeu? E aí tem que, pra gente compreender isso, tem que, né, compreender esse mito esse mito de origem, sabe, né, da Rocinha, né, que tem a ver com a Eco 92, tá? Com o interesse, e aí é muito interessante, né? Porque começa justamente sendo um tipo de experiência de turismo politicamente engajado, né? Com a intenção de fazer, foi Greenpeace que organizou primeiro, com a expectativa de denúncia, né? De fazer denúncia, que era, o pessoal mais novinho vai lembrar, mas né? Na Eco 92 as favelas ficaram todas, né, escondidas, né, do olhar do turista e tal, e que aí dizia, não, tem que ver, tem que entrar na favela, tem que ver. Né? E aí, a partir disso, teria começado a aproveitar, porque afinal de contas os turistas vinham, tá? A ponto de hoje ter agência, né, operadora, que só faz turismo favela. Tá? Você também vai tendo que criar, né, isso que ele estava falando, tem que ter uma capoeira ali, outro não sei o quê, né? Você vai tendo que criar outros atrativos. Tá? No caso da Rocinha, por exemplo, né, uma coisa que eu trabalhei, que eu assim, acho super interessante, que eu gostaria de ver em outros trabalhos comparativos, que é essa dimensão da cultura material, os souvenirs que são
produzidos por, né, por pessoas que moram na favela e que hoje vivem exclusivamente, né, existe um grupo, né, que vive exclusivamente de produzir bairro Rocinha, né, diferentes produtos, tá? O circuito, né, na África do Sul, ele é muito maior, até porque tem um número maior de turistas hoje internacional na África do Sul. A gente, na verdade, recebe muito pouco turista, à exceção desses mega eventos, né? Desses grandes momentos aí, tá? Mas em termos, é difícil precisar, porque tem gente que vai como ele, né, por conta própria, coisa, e aí eu não estou chamando você de turista de favela, porque eu estou interessada justamente na entrada desse dinheiro que vai e vem aí, né, que entra nesse circuito pago, tá? Mas mesmo isso ele é difícil de precisar, tá? Você tem agências, né, assim, passeios que são cobrados, mas que não configuram, né, não são agências profissionais, né? Mas, de todo modo, é o equivalente numérico de Jardim Botânico hoje. Tá? Sendo que, né, você tem Pão de Açúcar e Corcovado muito mais à frente, tá? Em termos, né, de visitação no Rio. Mas temos números, esses números são todos muito difíceis. Tá? O Ministério do Turismo diz que o teleférico do Alemão foi mais visitado do que o do Pão de Açúcar no ano de 2013. Sim. Qualquer ser humano, né, lá duvida, entendeu? Mas assim, contabilizando uma intervenção. Entendeu? Assim, bom. De qualquer maneira, o que eu tô, né, eu acho que assim, existe esse consenso em todo mundo que está trabalhando com esse tema hoje, é que não é mais um passeio alternativo, né? Até as primeiras entrevistas quando eu fazia, as pessoas dizem, não, porque no começo era gente assim, que nem você, né, sociólogo, antropólogo, esse pessoal. Aí hoje não, hoje, entendeu? E é de fato, assim, é o pessoal que está no Copacabana Palace, né, o pessoal que está e o pessoal do hostel. E o mercado foi se diversificando. Então, né, a moto, por exemplo, vai atender mais ao pessoal mais jovem do albergue, tá? Mas tem para todos os gostos e para todos os estilos, tá? Essas, né, então, assim, eu acho que tem um nível de desarrumação, por assim dizer, tá? na configuração desse circuito, que desagrada um pouco a nossa mente mais conspiratória, assim, né? De que foi uma maneira de explorar o povo. Não é exatamente, entendeu? O que não quer dizer que não existe exploração, né? Em diferentes, né? E também não tem, por outro lado, essa dimensão também da resistência. Não. Agora, o Santa Marta, por exemplo, né? E aí isso é muito marcante, né? A Rocinha entrou como tudo aquilo que a gente não quer ser, as outras favelas, entendeu? Então, assim, a gente não quer que comecem a nos explorar, a gente não quer que venham. E aí esse movimento mais de resistência aí sim, a esse modelo, mas não ao turismo. Não é, entendeu? Então, assim, cada vez mais as pessoas hoje entendem que né, os moradores de favela, que é uma maneira de ganhar dinheiro, que é uma maneira, né, E assim, e muito também numa coisa assim, é cidade, entendeu? Então por que não posso divulgar entendeu, Babilônia, entendeu? Como um lugar de hospedagem e visitação? Tá? A resistência em geral vem muito mais dos setores médios, né? Da intelectualidade, né? A intelectualidade tem horror. Né? Assim, eu só faltei apanhar em vários momentos, porque assim, as pessoas têm ódio, sequer da existência do objeto de estudo, né? E como se a gente não, né, há tanto tempo aí que a gente escreve livros e coisas, estava ganhando também, né, sem dar retorno, né, financeiro para, né, os nossos objetos, né? Então, bom, enfim, é isso, né? Mas assim, hoje tem um campo muito mais interessante, né, justamente tentando aprender essas diferenças e hoje também vendo muito né, a emergência dessa prática em território em loco, nesse, né, Quibera, por exemplo, hoje, que é uma localidade que tem recebido muito turista, também assim, né, quem está fazendo pesquisa lá hoje pode ver a coisa começar, né? Daravi também, né? E como é que justamente tem um efeito enorme esse das molduras midiáticas, tá? Quando eu estava, né, do Cidade de Deus, até quando eu recupero né, começo com a fala de uma turista que ela diz assim, né? I went to the city of God. Mas ela foi a Rocinha, né? E ela está descrevendo tudinho lá, né, como se fosse Cidade de Deus, etc e tal, mas ela está falando de Rocinha, né?
E como é que, na verdade, essas coisas todas é o genérico de favela. Não tem, entendeu? Não tem a obrigação da referência da singularidade empírica. Isso sim desagrada os residentes. Né? Essa coisa de que falar de Rocinha, falar de Santa Marta é a mesma coisa. Não é, né? Para você que mora ali, isso é outra história. Entendeu? A mesma coisa que falar de Copacabana, né? Leblon, Ipanema e Meia são a mesma coisa. Mas isso, né? Não sei, porque eu não consigo desvencilhar da coisa do turismo mesmo. Quer dizer, que nem você vai para a Alemanha, tem tanto castelo ali, você vê um, viu todos, mais ou menos assim. Então você vê aquele monte de quer dizer, vê um meio todo assim, o turista. Aqueles japoneses, né? Que é o que dá pra ser, entendeu? Mas hoje em dia todo mundo brasileiro também. É claro que a gente então tem isso, quer dizer, se você for procurar o discurso local, eles vão ficar revoltadíssimos. Como assim? Um castelo não é um outro, etc. Mas aí o interessante é que como na hora de prover o serviço turístico, o residente sucumbe. Entendeu? Então, assim, essa história de que fazer com guia local é mais autêntico, assim, não é. Entendeu? É claro que tem, aí vai depender de outras variáveis, né? Do grau de comprometimento político, por exemplo, né? A gente tem pessoas que são muito comprometidas com, né, uma outra narrativa da favela, né? Agora, assim, o fulano que só porque é morador, né, e é guia, ele vai fazer um passeio mais autêntico. Primeiro que não tem essa história do autêntico, né? Cada um vai também dizer da favela, né, da sua perspectiva. Mas eu fiz vários passeios, né, com um amigo daqui, né, que guia, que faleceu e tal, e ele fazia muito, ele contava histórias muito, assim, fantásticas, entendeu, sobre a favela, né, com toda a autoridade de nascido e criado, né, então assim, né, nascido e criado no morro, posso falar o que eu quiser, e ele dizia coisas absurdas, entendeu, e assim, e ele ria e piscava pra mim, tipo assim, né, eu sei que você sabe que é, né, que é sacanagem. Mas enfim, né, de todo modo, o que eu acho que é interessante é justamente porque é próprio do turismo fazer essa triagem, né, peneirar, o que se escolhe para ser. Esse é o ponto. Né? O que se escolhe para ser. O Brasil participa dessa maneira. O Rio de Janeiro em particular. E quais são os predicados que são, né? Quais são os qualificativos que são, que campo semântico é esse, entendeu? Por que não associa com outras coisas? Por que associa com isso? Né? Sabemos que a geografia da favela é muito variada. Na verdade, a maior parte das favelas, né, a maior parte é plana. Né? Mas não é essa que habita a imaginação internacional, né? A imaginação turística. Tem que ter vista para o mar, tem que ter, né? Tem que ser uma coisa, né? Pirambeira e coisa e tal. Então, assim, né? Como que a gente também, e aí como, né, moradores dessa cidade, né? Somos parte dessa narrativa. Tá? E aí, assim... com mais grau, né, de comprometimento ou de consciência disso, não, ou menos, mas, né, a gente também faz parte dessa. Quando a gente diz para o amigo que não vai na favela não, que você pode, né, que você vai morrer, que não sei o que e tal, a gente está reforçando esse estereótipo, né? Então, enfim, isso também não quer dizer que não haja problema. E a ironia, né, nesses 20 anos de Rocinha, é que nunca tinha acontecido nada com nenhum turista, até vir a pacificação e ter o turista alemão que tomou o tiro. Legal. Gente, eu acho que agora a gente vai parando por aqui. Bianca, muito obrigada mesmo. Muito legal. Espero que tenham gostado, enfim, valeu a troca, tá? Um abração a todos. Boa noite. Obrigada, gente.